que seriam lentes, né? A gente vai fazer uma associação de dois dióptros, tá? Sendo que um vai ser esférico e o outro vai ser plano ou esférico. Então, eu estou te mostrando como a gente constrói uma lente bicôncava, ou seja, ela tem duas partes côncavas. Se eu pegar de baixo e fizer uma junção numa parte plana com essa parte esférica, então eu vou ter a lente plano-côncava. E se eu juntar ali uma parte côncava com outra convexa, eu vou ter a lente convexa côncava. Perceba que todas elas terminam com côncava. Então, a primeira lente, olha lá, são duas partes côncavas, então é bicôncava. A segunda, eu tenho uma parte plana e outra côncava, então é a lente plano-côncava. E a última ali, eu tenho a junção da parte convexa com a côncava. Então, vai ser convexo-côncava, que é esse primeiro tipo de lente aí. Então, eu teria duas partes convexas. Se eu fizer a interseção do plano com aquela outra parte lateral, eu teria lente plano-convexa. E se eu pegar daquele último esquema ali, eu teria a lente côncavo-convexa. Então, perceba que o final de cada lente aí tem o sufixo ali escrito convexa, né? Então, é biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa. Perceba que essa parte aqui, eu fiz uma associação que deu côncava, e essa aqui eu tenho a convexa. A ideia é que eu tenho lentes de bordas grossas e lentes de bordas finas, tá? Então, as lentes de bordas finas são as que são chamadas ali de convexa no final, e as lentes de borda grossa são as lentes que são chamadas de côncava no final. Então, perceba, eu tenho 6 tipos de lente aí, tá? Biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, que são as de bordas finas, e a bicôncava, plano-côncava e a convexo-côncava, que são de bordas grossas. Então, esses são os tipos de lente ali. Para a gente representar de uma maneira geométrica mais simples, então a gente representa as lentes de bordas finas desse jeito aqui e as lentes de borda grossa desse jeito. A ideia aqui vai ser chegar numa lente convergente e numa lente divergente. Tá? Só que para chegar nessas lentes convergentes, nessas lentes divergentes, eu preciso falar sobre os índices de refração. O que é o índice de refração? Era aquele cara que fazia, quando a luz vinha e atravessava de um meio para o outro, então eu tinha dois meios e cada meio tinha o seu índice de refração. Aqui não vai ser diferente. A ideia é que a luz venha, passe pela lente e sofra a refração. Quando a gente falava de espelho, a ideia era que a luz batia no espelho e refletia. Aqui a luz vai atravessar. Então eu vou ter a lente que tem um índice de refração. E essa lente vai estar imersa em algum lugar. Por exemplo, quando a gente usa óculos, a lente está imersa no ar. Então eu tenho o índice de refração do material, do vidro da lente, e o índice de refração do ar. Agora, eu poderia colocar essa lente na água. E aí eu teria o meio que ela está imersa, que é a água, e eu teria o índice de refração do vidro. Bem, por que eu estou falando isso? Porque se eu pegar na primeira situação ali, ó, que está escrito N da lente maior que N externo, como se fosse uma situação onde eu estivesse pegando a lente imersa no ar, tá? O óculos. Então, o índice de refração da lente é maior que do ar. O índice de refração do ar é 1, do vidro é maior que 1. E aí, aquelas lentes de bordas finas, que são essas daqui, ó, as primeiras ali, elas seriam lentes que convergem a luz. E se eu pegar a lente de borda grossa, são as lentes que divergem a luz. Então, para o índice de refração da lente maior que do meio que ela está imerso, as bordas finas vão ser convergentes e as bordas grossas vão ser divergentes. Se eu fizer o contrário, se eu mergulhar a lente, por exemplo, num local onde o meio externo tem um índice de refração maior, aí troca. Aí vai trocar e aquelas lentes de bordas finas vão divergir a luz e as lentes de borda grossa vão convergir a luz. Essa informação aqui, ela é importante só para você entender o processo, tá? Só para você entender por que em algumas situações a lente vai ser convergente, em outras situações a lente vai ser divergente, só para você entender isso. Na maior parte das vezes, a gente vai estar trabalhando com a primeira situação, onde eu estou pegando uma lente que está imersa no ar, até porque o objetivo desse conteúdo no ensino médio é chegar nos óculos, e a gente vai chegar até as anomalias da visão. Então, a gente vai ver como é que corrige, por exemplo, uma miopia, uma hipermetropia. Então, a vista cansada também. Então, a gente precisa entender
como é o funcionamento de cada lente.